Mariana, volto com você. Tivemos aqui visões diferentes sobre o risco mesmo de um conflito aqui na nossa região. Quero te ouvir exatamente assim, onde é que você coloca esse risco, por exemplo, de um erro de cálculo, de um incidente, e isso virar um rastilho de pólvora forte? Veja bem, em primeiro lugar, na geopolítica, a gente tem pelo menos 3 tabuleiros, né, de xadrez que a gente joga ao mesmo tempo. É um xadrez tridimensional. É claro que há um recado para a China e para a Rússia. O que eu questiono é a necessidade de um recado tão direto para a China e para a Rússia nesse momento na América Latina. A questão que vai adiante é a questão de que tipo de guerra a gente teria na Venezuela caso houvesse uma guerra na Venezuela. Eu não acredito que seria uma guerra direta com emprego de tropas, talvez alguns ataques cirúrgicos, algumas instalações que vão deteriorar a capacidade de resposta da Venezuela, mas em hipótese alguma eu acho que é possível que a gente considere hoje, com a quantidade de tropas que a gente tem dos Estados Unidos na região, um ataque, um emprego terrestre de forças. A questão é que a guerra é muito mais complexa do que isso no período contemporâneo. Ela leva em consideração, a partir de uma interferência externa, a desestabilização de um país num nível muito mais grave do que a gente assiste hoje. A gente tem a possibilidade de desestabilização, inclusive com a proliferação de grupos paramilitares que seriam armados e financiados por aliados de uma potência extra-regional contra a situação que inclui as Forças Armadas venezuelanas do lado do Maduro atualmente. Então, esse cenário é um cenário muito grave, de desestabilização muito maior da Venezuela, de ilegalidades muito mais complexas ocorrendo dentro da Venezuela, de uma quantidade de refugiados muito maior, e é uma situação muito mais complexa do que simplesmente um emprego direto de forças, né? Nesse sentido que eu estava falando sobre a sombra da guerra, jamais sobre uma guerra direta, necessariamente americana, na Venezuela, até porque o que a experiência de guerra dos próprios Estados Unidos nos traz, e aí em relação ao Vietnã, etc., é que o emprego direto de forças convencionais em terreno só são eficientes quando a gente tem um emprego de forças convencionais do outro lado. Eu não acredito que a gente tenha, por muito tempo, pelo menos, o emprego de forças convencionais venezuelanas sozinhas numa guerra contra os Estados Unidos. A gente teria táticas de contra-insurgência, de guerrilha. Então, acho que é muito mais complexo do que simplesmente uma guerra convencional. A gente está falando da possibilidade de desestabilização de um regime que pode vir a ter um efeito dominó de uma instabilidade muito grande e de incertezas muito grandes. Mas incerteza é o nome da nova fase do sistema internacional, em que a gente não tem uma nova potência já completamente ascendendo, e a gente tem os Estados Unidos aí muito inseguros em relação ao lugar deles no cenário internacional. Pfeiffer, pegando aqui o gancho para falar sobre Maduro, o quanto você vê, por exemplo, a cúpula militar da Venezuela traindo Maduro ou aumentando ali de alguma forma, fragilizando Maduro? Bom, em primeiro lugar, a capacidade operacional das Forças Armadas venezuelanas é muito limitada. Eles fizeram alguma compra de equipamentos nos anos 80, ainda sob Hugo Chávez, mas isso já está, em boa maneira, sucateado ou canibalizado. Falta de peças de reposição, falta de treinamento. Então, a capacidade de resposta, de mobilização dos efetivos venezuelanos é muito limitada. Claro que os comandantes dessas tropas sabem disso, calculam isso e não vão entrar num projeto autodestrutivo. Houve um aumento, uma expansão do alto oficialato venezuelano, tanto Chávez como Maduro promoveram diversos oficiais, a general, enfim, e isso tudo teve a ver com poder interno e teve a ver com acesso a recursos econômicos. Houve todo um loteamento de cargos públicos, de empresas públicas, de cooptação de agentes públicos ligados às Forças Armadas. Não há aqui vamos dizer, um sentimento patriótico de resistência. Há um cálculo de sobrevivência pessoal e um cálculo de se garantir algum acesso econômico ao que é o regime de Nicolás Maduro. Então, não creio que haverá lealdades profundas e perenes. O Nicolás Maduro anunciou que tinha o apoio da Rússia, por exemplo,
E por isso esses movimentos americanos, né, dizendo claramente que quem manda na região são os Estados Unidos, a Rússia não vai vir aqui ajudar a Venezuela, a China também não vai mandar efetivos, nem mais cooperação militar. É Maduro por Maduro, sem grande apoio interno. Há uma boa parte, eu diria que a maior parte da população venezuelana é contrária ao regime de Nicolás Maduro, quer dizer, na saída dele e do pessoal que o apoia do poder, imediatamente não vai haver um vácuo, vai haver um preenchimento desse poder. E claro que os Estados Unidos e parte da comunidade internacional vai apoiar o governo do Edmundo Gonçalves, salvo engano, né, que foi o presidente eleito. Então, é muito claro o que vai acontecer na Venezuela, não vai haver uma saída de gente, vai haver um retorno dos refugiados venezuelanos, não vai haver uma guerra civil, não vai haver nada, vai haver a saída de Nicolás Maduro e a pressão vai aumentar nesse sentido. Quanto tempo vai durar essa pressão dependerá dos movimentos de Nicolás Maduro e de ele encontrar uma fuga razoável para isso, né? Claro. Aí pode ir para Cuba, pode ir para Moscou, vai saber onde. Agora, Poggio, qual o risco que você enxerga dessa história acabar tomando mais tempo de Trump do que ele quer? Porque se a China e a Rússia não vão dar bola para esse negócio, vão deixar ele, entre aspas, brincar à vontade aqui na região, se essa coisa escala, como disse o Lorival aqui do risco, o Trump, será que ele está afim de ter essa atenção toda voltada para a América Latina? Veja, não é só Rússia e China não darem bola, a Rússia e China também não têm capacidade que tem os Estados Unidos, né? Por exemplo, capacidade de projeção de poder. Estamos falando dos Estados Unidos deslocando um dos seus 11 porta-aviões para o Caribe, a Rússia tem um porta-aviões, né? A China está construindo agora os seus primeiros porta-aviões, se não me engano, tem 2 porta-aviões, nenhum deles com a capacidade operacional que tem o Ford, por exemplo. Então tem aí uma questão de projeção de poder que neste campo, né, se a gente fala como a Mariana mencionou, o xadrez multidimensional aí das relações internacionais, se a gente olha no campo militar, de fato não tem nenhuma comparação com nenhum outro país, nem China nem Rússia tem capacidade de fazer absolutamente nada caso os Estados Unidos desejem agir na Venezuela. Agora, eu também citaria um dado aqui relevante, que eu acho que ajuda a gente a entender o caráter dessa ação do Donald Trump, é que se de fato o problema for a questão das drogas, se você olha a maior parte das drogas que chegam nos Estados Unidos, essa rota do Caribe é uma rota muito pouco importante, né? Cerca de 8 a 10% das drogas que chegam para os Estados Unidos passam por essa rota no Caribe, que são essas pequenas lanchinhas que estão sendo destruídas aí pelos norte-americanos. A maior parte das drogas vem pelo Pacífico, vem pelo México, né? Você tem aí 70%, 80% do mercado que movimenta drogas para os Estados Unidos, que passa por essa rota que vem pelo outro lado, que não é a área de onde os Estados Unidos estão enviando todo esse equipamento militar. Então, me parece que o Donald Trump está contando, né, com algum tipo de intervenção rápida, cirúrgica. Ele tem feito, né? Se você olhar os tipos de intervenção militar que caracterizam o governo Trump desde o seu primeiro mandato, são essas intervenções aéreas limitadas, né? Mais recentemente, como foi o caso no Irã, por exemplo, mas como ele fez na Síria durante o seu primeiro mandato. Donald Trump tem essa ideia de usar o poderio aéreo norte-americano e não envolver muito mais os Estados Unidos em algum tipo de operação que traga custos maiores em termos de tropas, né? Então, tudo indica que nós teremos aí um tipo de intervenção que seria, de forma relativamente proporcional, um baixo custo para os Estados Unidos, né? A grande questão é que a gente não sabe, não está claro, a gente especulou aqui algumas possibilidades, é o que acontece no dia seguinte, né? Se nós vamos ter um cenário, por exemplo, tipo Líbia, que aconteceu com a queda do Gaddafi e uma anarquia completa que nós vemos na Líbia até hoje, se teremos um cenário como aconteceu, por exemplo, na Sérvia em 99 com o Milosevic, que conseguiu se segurar no poder e depois acabou caindo, nós teremos um outro tipo de cenário. O que vem depois é que me parece que não está claro. Lorival, a gente tem aqui 2 minutinhos, sobrou para você, porque eu queria colocar o risco Lula nessa história, né? O Lula vai encontrar com o Trump, ele vai ter que escolher entre fazer alguma defesa de Maduro ou mesmo de Gustavo Petro ou defender só o Brasil.
Qual o risco de dar errado esse negócio? O Lula, ele gosta de pisar em granadas, né? Pular em granadas. Atravessar a rua tem uma casca de banana casca de banana, ele voa ali, né? E isso é uma armadilha, realmente, né? De acordo com o Américo, ele vai tentar falar de muitas coisas, assim, para não dar muito peso para esses temas políticos e tal, mas o risco está dado. O Trump tem uma psique delicada, né? A gente tem livros sobre isso, tal. Tem um livro da Mary Trump, né? A sobrinha dele, que é doutora em psicologia e tal. E o Trump, ele tem muita inveja do Barack Obama. Então, isso quando ele foi, na primeira posse dele, ele queria reunir mais gente do que o Barack Obama, não conseguiu, eu estava lá, inclusive, em Washington. Depois ele veio querendo o Prêmio Nobel da Paz, porque o Barack Obama teve, e agora ele está querendo fazer operação de forças especiais igual que teve com o Bin Laden. Então, acho que aí pode acontecer operação de forças especiais, aí vamos ver o que vai resultar disso. Comparar o Bin Laden com o Nicolás Maduro, né? Difícil, né? É difícil, mas enfim.